Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, é o bate-papo de todas as manhãs, em áudio e vídeo em nosso canal do YouTube, em 102,9 FM, para maior audiência do rádio regional. Alô, Antônio Carmo, ótima quarta-feira. Muito obrigado, bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, bom dia especialmente a todos os amigos que nos acompanham aqui no bate-papo esportivo, ano 20 da Band Vale. Ano 21, meu amigo. 21, né? Mas já chegamos em janeiro. Passa, o tempo voa. Essa também é velha, que nem nós, viu, Antônio Carlos? E a poupança Bamerindos, que já não existe mais, já não está numa boa, né, Nicolini? Mas o tempo passa, meu. Ano 21, você tem razão. Serão comemorados em abril, vamos aí. O que começou com um projeto mais levinho, um projeto pequeno, tá? Estamos aí com muito tempo, com 2 décadas já contando histórias, né? E com muita gente acompanhando a gente nesse tempo todo, e agora não só pelo rádio, mas também pela internet, pelo YouTube da Rádio Band Vale FM, que coisa bacana. Mas o que continua além de nós nesses 20 anos é Taubaté e São José. E eles estão na Série A2 e jogam hoje, meu querido Antônio Carmo, segunda rodada completa nesta quarta-feira. Meio de semana movimentado pelo interior paulista. Anote aí na caderneta. Novelli Júnior em Itu, campo do Ituano e Votuporanguense. Jogo 6h30 da tarde. Às 7, Água Santa e Linense em Diadema. Às 8 da noite, o Limeirão recebe Inter de Limeira e São Bento, de tanta história. No Ramalhão, Santo André e Monte Azul. No Joaquinzão tem Taubaté e Osasco Sporting Shopping. Esse Osasco Novo, o Antigo Oeste. 8 da noite, torcedor prestigia o Burro no Joaquinzão. Mesmo horário, 15 de Piracicaba e Sertãozinho no Barão de Serra Negra. Fonte Luminosa, Ferroviária e Juventus, as equipes Grená, meu querido Antônio Carlos, se enfrentam. Também um jogo de muita tradição. Fecha a rodada a Águia do Vale, o São José, 8h30 da noite no Martins Pereira. Alô, torcedor, não perde a hora não, hein? É 8h30, São José e Grêmio Prudente. E essa segunda rodada aí, Antônio Carlos, vai estrear o centroavante, o zagueiro novo, ou nada muda e vamos pro jogo? Não, acho que não muda nada, não. Você fala do Grêmio Prudente que vem para São José, né? Uma viagem de quase 700 quilômetros. Saiu sábado. E ele vem para Taubaté também, daqui a algumas rodadas. A federação já podia ter sido mais amiga do Prudente, né? Já marcava hoje, sábado. São José e Taubaté, sábado Taubaté e São José. O time já ficava por aqui, porque é uma longa viagem, né? 700 quilômetros lá para o time de Prudente. Pois bem, Nicolini, segunda rodada, começa, a gente, como o campeonato é muito curto, né? Sempre eu tenho aquela ideia, vamos deixar uns 4 jogos aí para se ter uma ideia melhor. Mas olha, com 2 rodadas, se o time se atrapalha, já tem muita complicação, já tem crise estabelecida. Você pega o 15 de Piracicaba hoje, que joga em casa, e ele entrou para mim como um do maior favorito a conquistar o acesso aí por aquilo que vem sendo desenvolvido, manutenção de técnico, o time todo ano chegando perto, ganhou a Copa Paulista o ano passado, já ganhou na estreia do São Bento, ganhou fora de casa do São Bento, né? E agora recebe o Sertãozinho, que para mim é um time que vai brigar ali embaixo apenas para não cair. Estreou contra o Taubaté, mostrou isso, é um time que subiu da Série A3 para a Série A2 e escapou de perder o jogo lá porque o juizão não viu o gol legítimo do Taubaté no final do jogo. Então, a situação, por exemplo, do Sertãozinho já é mais complicada, vai pegar um jogo muito mais difícil. E assim vai, Ferroviária e Juventus. Ferroviária não é a Ferroviária do Dié de Lameira, o Juventus não é do Milton Buzeta, é uma nova história que se escreve, e tantos outros jogos aí. Ituano e Votuporanguense, o Ituano entra também com a camisa aí pesada, com investimentos, e com a diretoria lá do Juninho Paulista, dizer, não, esse ano
chega, vamos voltar para a Série 1. Tá muito animado. O Votuporanguense que começou com vitória, ganhando em casa do Água Santa. Aí você passa 2, 3 rodadas. Segunda-feira que vem, daqui 4, 5 dias, a gente já está falando de 3 rodadas realizadas, Nicolini, e já tem muita coisa resolvida. E aqui para o Vale, os 2 times jogando em casa, o Taubaté menos pressionado, claro, pega o Osasco Sporting Shopping aí, que era o antigo Oeste, e que começou empatando em casa com a Ferroviária. E o Taubaté empatando fora. Então hoje já muda a história, né? O Taubaté atuando como mandante, tem que ir para cima, tem que jogar. O torcedor, você falou aí de torcida, torcedor que gosta do time, do Taubaté, do São José, tem que ir para o estádio, apoiar, ver o que pode fazer para ajudar o time, né? E aí, contando com o apoio de torcida, também fica mais fácil. Taubaté, para mim, é bem favorito nesse confronto contra o Osasco, que não acontece, no meu modo de entender, no confronto São José e Grêmio Prudente, que é um confronto mais igual, de 2 times ali, parelhos, e que prometem fazer uma disputa mais intensa. E o São José muito mais pressionado do que o Taubaté, que estreou com empate e ainda voltou bravo, porque na verdade era para ter ganho o jogo, enquanto que o São José não tem do que reclamar, estreou muito mal, jogando uma bolinha pequenininha, do tamanho de uma ervilha, ou como dizem lá os franceses, um petit pois, não jogou nada, e aí vai precisar jogar hoje contra o Grêmio Prudente, e aí já é pressão. Prudente estão empatando em casa, é assim um resultado normal, que eu vejo assim, Nicolini, quando tem um confronto, São José e Taubaté, São José e Prudente, Taubaté e 15 de Piracicaba, Ferroviária e Juventus, como vai ter hoje, né? Internacional e São Bento, são jogos equilibrados. E você tudo precisa cachorro ver, grande. Não, times que têm camisa, tradição, história, então, mesmo empatando em casa, é normal. Agora, daqui a pouco o campeonato começa a se arrumar e você vai vendo ali quem está mais em cima, mais embaixo, você sabe que você não pode perder ponto num determinado jogo. E atuando em casa, Nicolini, não tem por onde. O mandante tem que ir para cima, tem que ser protagonista, tem que buscar a vitória, mesmo, né, quando um adversário é melhor. Mas você sabe, por exemplo, São José e Grêmio Prudente hoje, o empate é normal dentro da realidade dos clubes no Campeonato Paulista da Série 2. Mas o momento, o São José, o empate hoje é ruim, por conta da derrota na estreia contra o Linense. É isso, vamos ficar de olho hoje à noite, amanhã a gente conta tudo aqui no Bate-Papo para nossa audiência. Já o Paulistão teve a segunda rodada começando ontem, e olha o Capivariano, achou um gol no finalzinho, fez 1-0 da Portuguesa e complica a comunidade lusitana da Portuguesa, hein? Complica a Portuguesa, 2 jogos, 2 derrotas, são 8 jogos, a Portuguesa tem que somar pelo menos 8, 9 pontos para não ter risco de rebaixamento, já sobram apenas 6 partidas. Antônio Carmo, o Novo Horizontino fez a parte dele 2-0 em cima do Guarani, se recupera no campeonato fazendo valer o mando. E o Capivariano é isso, jogando em casa aqui eu tenho que fazer ponto e chegar também nessa pontuação aí mínima esperada para não correr riscos de rebaixamento. E esses 2 jogos aí, cara? O Novo Horizontino, o favorito contra o Guarani, tinha jogado bem contra o Santos, perdeu apertadinho ali 2-1 na Vila, ganhou ontem, é um time que já está bem estruturado, bem melhor do que o Guarani, que está na Série C, o Novo Horizontino é de Série B, batendo na trave todo ano para subir para a Série A, e era o favorito, confirmou. Esse Guarani também que abre o olho, assim como a Portuguesa, né? E reformulou o time, mudou, e não conseguiu nada até agora, nem gol fez, perdeu 1-0 para o Palmeiras, 1-0 para o Capivariano. E o Capivariano estreou tomando de 4 do São Bernardo, já respira um pouquinho melhor, porque sabe, você falou aí dos 6 jogos, só faltam 6 jogos, né? Quando é o Brasileirão, você está no campeonato de 38 jogos, né? Você vai olhando assim. Agora no Paulista são 8 jogos, então já está acabando o campeonato, né? Já está acabando. Na quarta-feira que vem já está faltando 4 jogos só, e já estarão faltando 4 jogos e já está acabando a competição. E aí o time que não tiver pontuado, o Nicolini, vai para um desespero e fica muito mais complicado. Boa recuperação do Capivariano, eu não esperava não que conseguisse se recuperar assim logo, e mostrou que então está na briga aí para permanecer, que é o único objetivo do time, né? Permanecer na Série 1. Hoje, o Primavera estreia em casa, vai jogar pela primeira vez no estádio Ítalo Limonge, reformado e na primeira divisão do Campeonato Paulista. Primavera e Mirassol, 7 da noite, o Mirassol que estreou tocando 3-0 no São Paulo, fora o baile. O Primavera que estreou empatando com o Guarani em Campinas, vão ficar de olho nesse jogo. Hoje tem o primeiro clássico do campeonato, 7h30 da noite, Arena Barueri, Palmeiras e Santos. E aí,
com os times melhor arrumados. O Palmeiras no primeiro jogo colocou aí a molecada para jogar, ainda muita gente voltando, ainda se preparando melhor, porque os grandes tinham tido uma semana de treinamentos, 4 ou 5 dias de treinamentos em 1-2 períodos, é muito pouco, e para a estreia, já tiveram aí mais 2 dias, agora Palmeiras e Santos já devem trazer boa parte do que tem de melhor para a temporada no primeiro clássico do Paulistão. 7h30 da noite, hein? Às 9h. Ponte Preta e Velo Clube, o jogo é no Majestoso, no Moisés Lucarelli, a Ponte que agora escapou do Transferban, vai poder estrear os seus reforços. O Serginho, aquele velho Serginho que era do Santos, que já rodou, etc e tal, estava no banco, mas já pegou a mala, já foi embora. As tretas dos times do interior, a rodada termina amanhã com o São Paulo e com o Corinthians, viu, Antônio Carlos? A Ponte Preta conseguiu, então, resolver o problema na FIFA lá de pagamento, né? Porque domingo contra o Corinthians, ela tinha apenas 10 jogadores, né? Ali do time mesmo principal, e só jogou com a base. Era jogou tudo juvenil, Tudo. E esse Serginho aí de 35 anos, que nunca rendeu nada em lugar nenhum, e de repente o Santos vai e o contrata. O ano passado, o ano retrasado, e é anunciado com pompas e circunstâncias. Meu Deus, não tem coisa. O Santos também quer jogar dinheiro fora. Ficou lá, não fez absolutamente nada no Santos. Aí foi para Ponte Preta, razoável no Brasileirão da Série C, fez parte do elenco, que foi campeão da Série C, mas nunca jogou bola em lugar nenhum, e aí está indo embora aí. Não vai fazer diferença para Ponte Preta, que precisa também se ajustar e resolver os seus problemas internos. Se já conseguiu, pelo menos, acertar a vida, pode inscrever os jogadores, contratou um monte de jogador, Nicolini, e estava todo mundo parado, sem poder ser inscrito, agora pode ser um time novo aí para o Marcelo Fernandes jogar contra o Velo Clube, que conseguiu aí, estreou também, empatando em casa. Vamos ver o que vai seguir na competição. A Ponte sabe que hoje é aquele jogo para ela também, né? Jogo para, vai dizendo, estamos estreando no campeonato hoje, que contra o Corinthians, a gente foi com o Sub-15 lá, e foi apenas para cumprir a tabela. Esse jogo do Primavera é interessante, o Primavera vai muito motivado, né? Estreou empatando com o Guarani em Campinas. Agora recebe o Mirassol, que é a grande atração dos times menores do futebol do Brasil. Vamos ver o que vai fazer esse Primavera, que é comandado, o técnico lá, aquele centroavante Rafael Marques, né, que foi centroavante do Palmeiras, Botafogo, está lá há muito tempo no Primavera, e que foi administrado pelo Deco, ex-jogador, e é dele com o Nenezini, que era lá do Guarani, o filho do Beto Zini, que continuam comandando o Primavera nessa mudança. O Primavera, com 99 anos de idade, pela primeira vez na vida joga a Série A1, e hoje no seu novo estádio, entre aspas, né, todo reformado, com iluminação. Vamos ver o que vai fazer o Primavera. E Palmeiras e Santos, o primeiro clássico, agora até a 7ª rodada é um clássico por rodada. E aí, Nicolino, aquilo que a gente falava de Série A2, penso assim, hoje é clássico, como já dizia o poeta Jardel, clássico é clássico, vice-versa. Vamos ver o que acontece. Palmeiras deve colocar alguns jogadores a mais aí, atuou 6, 7 dos seus titulares contra a Portuguesa. Aos poucos o Português vai colocando um ou outro, não deve colocar todo mundo hoje não, vai arrumando a casa. O Santos já tem um time mais formado, o Neymar, claro, está fora ainda, o Gabigol que voltou, fez gol, está animado, né? O Gabriel Brazão, que o Flamengo queria contratar, não, o Santos não vamos vender não, ficou lá na Vila Belmiro mesmo. O Souza foi vendido lá para o futebol inglês, uma boa grana para o Santos, menino de 18, 19 anos, é assim que se faz, não tem jeito, o futebol brasileiro não consegue segurar a molecada, e aí um clássico hoje que, claro, Nicolini, já tem um peso também, né? Você ganhando, qualquer um dos dois já vai para 6 pontos, já fica ali brigando pela classificação, e quem perde, logicamente, já temos que correr atrás buscando uma recuperação. É isso. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carlos, nessa segunda rodada que segue, e a gente segue acompanhando. Olha, falando ainda de futebol aqui na região, ontem teve Copinha, o São José não resistiu ao ímpeto do Botafogo, jogando no Joaquinzão ontem à noite, 3-0, Botafogo passa, o São José fica, dever cumprido na Copinha. E polêmica no jogo do Palmeiras, num pênalti que entrou, não entrou, o juiz não viu, o outro não viu. Palmeiras também caça polêmica, até na Copinha, viu, Antônio Carlos? Daí eu vou falar, tá vendo aí? Já começou a favorecimento do São José, Nicolini. Tinha gente aí achando, não, o São José tem bola para encarar o Botafogo. O São José é um time sub-17, o Botafogo já bem mais preparado, né? Só a torcida mesmo, a
a força, a vontade, é que podia entender que daria para o São José encarar o Botafogo. Não dava, não. O Botafogo mostrou isso, atropelou o Taubaté com 5-0, com sobras, e ontem, com 1 minuto de jogo, já fez 1-0 contra o São José, depois, no segundo tempo, fez mais 2 gols. Contra o Taubaté foi a mesma coisa, no primeiro ataque fez gol. Começou o jogo, fez gol, e depois, só que contra o Taubaté, já no primeiro tempo, já fez 3, né, e o 4, ontem ficou no 1-0, dando esperança para o São José, e não teve forças, e no segundo tempo, Botafogo, time mais encorpado, mais experiente, conseguiu a vitória, que era esperada, era bem favorito. O Botafogo fez 3-0 com tranquilidade. O São José sai tranquilo, cabeça erguida, não jogava a copinha há um bom tempo, e com seu time sub-17, e agora ganha força também, e até para fazer aí um lobby, para que no ano que vem, então, São José dos Campos seja uma das sedes também da Copa São Paulo, e o time possa atuar diante da sua torcida. Palmeiras e Vitória foi talvez o melhor jogo da Copinha até agora, Nicolino, foi 3-3, 1-0 para o Palmeiras no primeiro tempo, 1-1 no começo do segundo tempo, e aí, nos últimos 8, 10 minutos, 4 gols. Vitória 2-1, Palmeiras 2-2, Vitória 3-2, Palmeiras 3-3, uma bola lá do Palmeiras que o zagueiro do Vitória praticamente salvou dentro do gol, mas não, parece que o pé dele estava na risca, aí o gol não foi configurado, depois pede pênalti, aí vai para os pênaltis. E esse lance do pênalti que você falou é que o Vitória, o pessoal começou fazendo gol, né? O Palmeiras bateu os 3 primeiros, fez. O Vitória bateu os 2 primeiros, fez. Depois ninguém mais fez. Os outros 5 cobradores erraram todos. O goleiro do Vitória pegou 2, do Palmeiras pegou 1, e o Vitória tinha lá uma combinação com a trave, bateu 2 pênaltis na trave. E esse daí foi o terceiro do Vitória. O goleiro do Palmeiras saltou, a bola foi no meio do gol, ele defendeu com as pernas, a bola foi para dentro, quicou e voltou, daí ele pegou. A impressão que dá no primeiro lance é que a bola quicou dentro do gol. No segundo, olhando do lado, parece que ela está com aquela ilusão de ótica que tem, parece que ela está com um pouquinho pegando na risca, né? O Bandeira, que fica ali só para olhar isso, falou, pegou, não foi gol não. Aí fica a discussão, e essa discussão vai continuar. Mas para mim a bola entrou sim. Pronto, tá aí, Antônio Carmo. Pro nosso querido Luiz Bonani, grande palmeirense, que falou que não foi nada, foi legítimo. Grande Bonani, um abraço pro Luiz Bonani, filho do J. Bonani, acompanha a gente toda manhã. Opa! Olha, o Luiz Patrício, assim, o foi para nós. Tá indo embora. Foi para nós? Foi nada. Foi contra, juiz ladrão, né? Esse cara não enxerga, cego. Grande Bonani. O Everton tá indo pro Grêmio, depois de 8 anos, 12 títulos. Uma grande passagem pelo Palmeiras, escreveu a história no Palmeiras, um dos maiores goleiros, entrou pro top 5, Antônio Carmo, sem dúvida alguma, da história do Palmeiras, baita goleiraço, jogou pela seleção defendendo o Palmeiras, etc e tal, e já não é menino, vai ganhar uma graninha lá no Grêmio, e muito obrigado, né, Antônio Carmo? O Palmeiras tem uma bela história de goleiros feitos em casa ou contratados que se destacam. Essa é interessante. Tem time que tem centroavante, tem time que tem meio. O Palmeiras tem uma bela história de goleiro que começa, obviamente, com o Oberdan Catani, depois passa para o Valdir Joaquim de Moraes, chega a Emerson Leão, aí tem aqueles meios, aqueles goleiros que alguns aparecem bem, outros não, aí aparece o Sérgio, depois tem o Veloso, depois o Sérgio, o grande, né? São Marcos, Veloso, começou lá. Sérgio, grande goleiro, daí vem São Marcos de Palestra Itália, escreveu o nome, tal, né? E depois passou um tempo aí com uma safra ruim, os goleiros, né, que não deram conta do recado. Chegou Fernando Praz, Jailson, goleiros que marcaram época no Palmeiras, e aí veio o Everton, desde 2018, assumiu a titularidade, foi para a Copa do Mundo, grande goleiro, atuou em grandes jogos, campeoníssimo, está com 38 anos, o Palmeiras queria renovar o contrato por 1 ano, o Grêmio ofereceu 3, um bom dinheiro, o Palmeiras, você quer ir? Não vamos brigar não, a gente é amigo, sai pela porta da frente por onde você entrou, recebe ali uma placa, como aconteceu com o Zé Rafael que foi pro Santos, não precisa sair como o Dudu, né, pela porta dos fundos, uma bobagem, mas como o Zé Rafael, como o Mike, saíram pela porta da frente, recebido, quando o Santos foi enfrentar o Palmeiras, a torcida aplaudiu os dois, né, deixaram um nome registrado no Palmeiras, assim, é assim que tem que ser, e o futebol é cínico, ele vai ficar lá até acabar a carreira e tal, já que vamos sair, vamos. Daqui a um tempo volta, conversa e faz. É um dos grandes goleiros da história do Palmeiras. Dos que eu vi jogar, Nicolini, para mim não teve ninguém melhor do que Emerson Leão. Esse, para mim, foi o maior de todos.
É isso, meu querido Antônio Carlos. Tá aí um registro que tem que ser feito, registro para quem merece aqui no bate-papo. O Everton merecia destaque, falar da transferência dele após 8 anos do Palmeiras para o Grêmio, segue na primeira divisão, a gente vai continuar vendo o Everton jogar, porque tem bola, é goleiro titular de primeira divisão, titular, ainda tem bola, tem bola. Sim. Né? Se ele não tivesse machucado, futebol é assim, E a vida é assim, Nicolini. Se ele não tivesse machucado ano passado, perto da final da Libertadores e do Brasileiro, onde ele se machucou, e entrou o Carlos Miguel. Ele teria continuado jogando, poderia até ser mudado o jogo, não sei, resultado, e ele continuaria como titular. Provavelmente não sairia esse ano. Mas como ele saiu e o Palmeiras tem que renovar também, né? Daqui a pouco tem idade para jogar, tem. Mas quem está lá dentro sabe, vamos precisar fazer umas mudanças aqui, já tem um goleiro aí de 26 anos e tal, dá para começar uma nova história. E o futebol é assim, né? A vida segue. É isso. Um registro, São José Vôlei contra Praia Clube, hoje 6h30 na Farmaconde Arena. Parada dura para o São José, que tenta sair da zona do rebaixamento da Superliga. Certo, Antônio Carlos? Certo, ganhou do Suzano, agora o jogo é mais complicado, apesar do Praia Clube não estar fazendo uma grande campanha, mas é um time bem estruturado. Vamos ver se o São José consegue uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Vamos ficar de olho em alguns estaduais pelo Brasil. O Cruzeiro, por exemplo, vai tentar se recuperar contra o Tombense. Jogo marcado para o Parque do Sabiá, meu querido Antônio Carlos. Esse Cruzeiro aí de pouca circunstância do técnico Tite. O Flamengo é o único que já joga em segunda rodada. Porque o Flamengo foi o único time que jogou no campeonato da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Hoje joga em Moça Bonita contra o Bangu. No Rio não tem essa, não. Tudo bem que o Flamengo tá jogando com fraldinha o campeonato, mas não tem essa. Vai jogar contra o Bangu em Moça Bonita. Né? E a gente vai ficar de olho nesse jogo também. Amanhã tem o Botafogo jogando lá no Luso Brasileiro e o Vascão em São Januário também estreando na Taça Guanabara. Pelo que você viu aí, os campeonatos estaduais começam pegando no breu, né, Antônio Carlos? Vai tudo devagar, hein? Curitiba estreou perdendo, depois ganhou no Paranaense, todos os lugares aí, o Cruzeiro que estreou perdendo, o Atlético que estreou empatando com a torcida, já reclamando, querendo coisas melhores, né? E aí, como falou um rapaz bem na televisão, a torcida do Atlético já fez uma cobrança preventiva. Sabe aquele do pai e da mãe, o filho vai sair de casa? Olha aqui, presta atenção, você já é preventivo, para não ter que falar depois. A torcida já xinga, mas moleque, você vai, mas tem isso. A gente sabe bem disso, né? Aí, quando volta, tá tudo bem, para não tomar depois uma chapuletada na orelha. Que a gente apanhar na orelha da mãe naquele nosso tempo era normal, hoje não pode nem encostar a mão, senão vai pra delegacia. Né? Não, nossa senhora, que eu apanhei, não tem brincadeira. Mas, não morri. E a torcida do Atlético falou, cobrança preventiva. Escuta aqui, tá bom, São Paulo? Vai pro jogo. Porque depois, o recado foi dado. E aí vai ser assim, Nicolini, e a Taça Guanabara que você falou, hein? Antigamente, nos anos 70 e 80, Taça Guanabara, Nicolini, valia a Copa do Mundo. Final da Taça Guanabara, Flamengo e Vasco, 200 mil torcedores no Maracanã, o time ganhava o troféu, fazia a volta olímpica, era campeão da Taça Guanabara, era bonito demais, né? As coisas mudam, né? É assim. Para fechar, Antônio Carlos, CBF divulgou ontem a primeira rodada desmembrada do Brasileirão, com dias, horários, estádios e etc e tal, que o Brasileirão começa daqui a pouco, dia 28. É em janeiro ainda. Isso. Tá parecendo aqueles campeonatos dos anos 70, que o Brasileirão era no primeiro semestre, o estadual era no segundo. Você lembra disso, Antônio Carlos? Muitas vezes aconteceu. Só que agora é tudo junto e misturado. Tá? Então, só para registrar, quarta-feira, dia 28, meio de semana, não tem rodada dos estaduais. Então aí, a tabela foi montada assim, tem alguns meios de semana que não tem rodada do estadual para ter o brasileiro. E aí começa Atlético Mineiro e Palmeiras, Arena MRV, Internacional e Atlético no Gigante Beira-Rio, Coritiba e Red Bull no Couto Pereira, Vitória e Remo no Barradão. Esses jogos são às 7. 7h30, Fluminense e Grêmio no Maracanã. Às 8, Mirassol e Vasco no Zé Maria de Campos Maia. Mesmo horário para Chapecoense e Santos na Arena Condá. 9h30, São Paulo e Flamengo no Morumbis. Meu querido Antônio Carlos, a rodada termina domingo, quinta-feira, dia 29, com Corinthians e Bahia na Neoquímica 8h30 e 9h30 da noite, Botafogo e Cruzeiro no estádio
Enciclopédia Newton Santos. É o Brasileirão que já começa também. Uma nova estrutura, um novo calendário, tem Copa do Mundo esse ano, vai parar o Campeonato Brasileiro 2 meses, Copa do Mundo terá 45 dias, né? Começa 11 de junho, vai até 20 de julho e tal, muito mais tempo de campeonato, e a gente vai acompanhando, então, essa novidade, né? O time joga pelo Paulista no domingo, Brasileiro na quarta, é como aí no meio do ano, que o time joga Libertadores, Sul-Americano na quarta-feira, Brasileirão no domingo, Copa do Brasil na outra, e assim nós vamos, né? A gente está acostumado com isso, a gente vai acompanhando tudo. A novidade este ano aí, com esse Brasileirão, que começa em janeiro, tão longo, como diziam os antigos, como o hino nacional brasileiro, começando em janeiro e indo até dezembro. É isso, campeonato de ano inteiro, nós vamos acompanhar aqui, se Deus quiser, meu querido Antônio Carmo. Por hoje, passa a régua e fecha a conta, excelente quarta-feira, até amanhã, se Deus quiser, e com vitórias de Taubaté e São José, que jogam pela Série A2, tá bom? Um abraço. Tomara que isso ocorra. Um abraço aí para você, Nicolini, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em